Olá, muito bom dia, 10 horas 5 minutos, horário de Brasília. Vamos lá, tá começando por aqui mais uma revista radiofônica na Jovem Pan. O Morning Show no ar, levando informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa matinal nessa segunda, 20 de fevereiro de 2017. 3 anos de Lava Jato. Prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa diz que Sérgio Moro é um juiz fora do comum e que é um milagre que ele, Moro, esteja vivo. 30 dias de Trump, as gafes do presidente norte-americano nesse primeiro mês à frente dos Estados Unidos. A última pérola do topetudo foi falar que um ataque na Suécia... falar de um ataque na Suécia que, na verdade, olha, não ocorreu, viu? De peito aberto, Angelina Jolie rompe o silêncio e dá detalhes sobre o divórcio e o relacionamento com o ator Brad Pitt. Esses são alguns destaques do Morning Show que tá só começando. Paulinha, hoje eu dou bom dia pra você já pensando aqui numa hashtag que eu acho que tem tudo a ver com o dia de hoje. Eu não sei se você captou o meu pensamento aqui. Será que eu captei? Você não acha que tem a ver? Hoje foi a data de nascimento de uma pessoa importante para o mundo da música. Será que tem a ver com isso, Edgar? Esse aqui talvez, ó. Pois é, Ed. 50 anos atrás, 20 de fevereiro de 1967. Conta a história. Nascia Kurt Cobain. O homem que levou o grunge e a camisa de flanela a outro patamar, não verdade. É mesmo, Edgar? Ninguém saía sem uma camisa de flanela xadrez. Tinha que ter. Tinha que ter. Sabe que tá de volta isso daí, né? Agora todo mundo tem que ter, novamente. É o hipster ressuscitando tipo, Kurt Cobain nas bermudão, ruas. Meião, às vezes um coturno ali, uma coisa desleixada de Seattle, assim, enfim, né? Então a gente vai homenagear o Kurt Cobain hoje. A hashtag é Kurt Cinquentão. Imagina se ele não tivesse morrido. Será que isso seria bom ou não? Eu tenho as minhas dúvidas, porque o Kurt Cobain era bem maluco. Lembrem-se da não apresentação. Quer dizer, teve apresentação, mas não podemos dizer que foi um show do Nirvana no Rock in Rio, porque foi vergonhoso. Mas, enfim, pra música, será que seria bom, Ed? Você acha que Kurt Cobain estaria como David Grohl, produzindo sem parar, será? Vamos falar sobre isso no programa de hoje ainda. Mas tá valendo essa hashtag aí, Kurt Cinquentão. E aí também tem aquele duplo sentido, né? Vai que você curte um cinquentão igual a ela. Opa! Você pode usar essa hashtag também hoje, na segunda. É pra mim hoje. Pode ser, né? Eu tô ouvindo vocês falar. Tá no meu target. É o Kurt Cobain morreu? Faz um tempinho, querido. Ele morreu em 94, 5 de abril de 94. Faz bastante tempo já. Eu gostava tanto do Pearl Jam. Pois é, né? Outra banda. Vamos lá, gente. Hashtag Kurt Cinquentão. Centrarmos aí pros assuntos mais comentados do Brasil nessa segunda. Tem camiseta do Morning pra vocês. Boa. Outra maneira de interagir com a gente aqui no Morning Show, você já sabe, é pelo nosso WhatsApp. 11 931 7009 é o nosso número. Hoje a gente vai dar dica pros gringos. Você sabe que em época de carnaval vem muito gringo passar uma temporada aqui no Brasil, conferindo a festa do Momo, né? E eu aproveito a cena lá que foi muito divulgada nas mídias sociais do ator australiano Hugh Jackman, que veio, né, para promover o filme Logan, na verdade, que é mais um dessa saga do herói Wolverine. Você sabe muito bem disso, né, Paulinha? Fecha a saga, vai ser bastante emocionante pros fãs. E o primeiro post que ele fez no Instagram, né, vindo aqui, divulgando a vinda ao Brasil, foi o quê? Tomando o bom e velho e tradicional pingado brasileiro. Pingado, aquele leite com café, alguns gostam mais forte, outros mais clarinho, mas é um clássico dos botecos e padocas brasileiras e o Hugh Jackman não ficou atrás, provou o seu pingado, postou a foto e a galera foi à loucura, não é? Então eu quero convidar... do coração, justamente no domingo. O que é isso? Olha que beleza, é uma transmissão brincadeira. O que aconteceu? Eu tô falando, tem ruídos. É ao vivo, galera. Tem ruídos estranhos acontecendo nesse estúdio hoje. Mas enfim, voltando aqui ao papo do Hugh Jackman, tomando um pingado, eu quero convidar os nossos ouvintes a mandarem mensagens pra cá em áudio ou em vídeo, dizendo o que os turistas estrangeiros não podem perder quando estiverem aqui no Brasil, né? Algum prato tradicional, como o pingado tradicional,
tradicional, da padoca, do boteco brasileiro? Conta aí pra gente, onde eles devem ir? Quais os lugares que eles devem visitar? Não podem perder. Não podem perder. 931171009, 11 é o prefixo, esse é o nosso WhatsApp para você enviar mensagens em áudio ou em vídeo. Pode curtir nossa página no Facebook também, tem sempre conteúdo extra por lá, né, Paulinha? E o nosso canal no YouTube para você nos assistir e conferir todos os vídeos de programas, né, que já rolaram aqui no Morning Show. É o youtube.com Morning Show JP. Convidados todos, portanto, a passar a próxima hora e meia colados com a gente aqui na Ó, lembrando que se você perdeu a entrevista com a Rita Lobo, que eu acho que é um dos nossos vídeos mais compartilhados da história do nosso Facebook, tá por lá, você pode entender o que ela disse sobre a alimentação, a medicalização da alimentação e compartilhar. O que eu vi de gente compartilhando, até de amigos, foi bem legal. Então tá lá no facebook.com/JP Morning Show. Falado. E como de costume, a gente abre o Morning Show falando de política. Ultimamente temos acompanhado algumas movimentações sinistras, bem estranhas, de autoridades, movimentações que podem ser lidas como tentativas de prejudicar o bom andamento da Operação Lava Jato. E agora uma blindagem interna a alvos graúdos, né, da operação parece se arquitetar no Congresso. A gente vai a Brasília ouvir o nosso correspondente por lá, o Zé Maria Trindade, a respeito dessa história. Explica pra gente essas articulações escusas, estranhas que estão acontecendo aí em Brasília. Bom dia, Trindade! É isso, muito bom dia nesta mágica, né, do rádio com imagem. Eu não... Voltando um pouco aqui, sem aquela camisa de flanela, né? Eu seguiria a tua camisa, gostei da sua camisa aí. Obrigado, você que deveria ser seguida aí. Gostei dessa e de outras que você coloca aqui no vídeo. Mas olha, é aquela história da teoria da conspiração. Eu conversava com um amigo meu, assim, era Dia das Bruxas, né? O famoso Halloween. Aí eu perguntei para um amigo meu, você acredita em bruxa? E ele me disse, olha Zé, eu não acreditava não, mas hoje eu tenho certeza, elas existem. Eu fui casado com uma e pago pensão para ela até hoje. Isso. Então é aquela história, né? Todo mundo tem um pouco de desconfiança, mas é que existem pontos reais no Congresso Nacional de tentar evitar a Lava Jato. Acontece, Edgar, que está todo mundo ali muito vigilante, né? Isso através de legislação e agora através de uma blindagem política. Logo depois do Carnaval, as comissões permanentes, que é o segundo escalão na Câmara e Senado, serão definidas. E são definidas de acordo com a força do partido político e com a participação do presidente. Antes, o Conselho de Ética era aquele lugar assim, esquecido, ninguém prestava atenção. Mas agora não, todo mundo está de olho entre os integrantes do Conselho de Ética da Câmara e do Conselho de Ética do Senado e, principalmente, as presidências. Na Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia está escolhendo a dedo ali quem vai presidir este importante setor que antes não era tão importante assim. Agora, já no Senado, o senador João Alberto, que é conhecido engavetador, deve se perpetuar. Antes era Romeu Tuma, agora é João Alberto, que é ligado a Sarney e que não vê nenhuma importância entre senador ser acusado, réu ou não. Segundo ele, é preciso ser condenado para caçar o mandato. Mas olha, deputado e senador demais aí sendo acusado na Lava Jato e essa reação está sendo considerada natural. Tá certo, Trindade, obrigado pelas suas informações, bom trabalho para você, ótima semana aí em Brasília, um abraço, hein? Muito bom dia a todos. Olha aqui, a gente segue com o assunto Lava Jato, um artigo no jornal El País e o Estado de São Paulo, publicado ontem, o escritor peruano Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura, afirma que Sérgio Moro é um juiz fora do comum e que abriu a caixa de Pandora da corrupção e que é um milagre, como eu falei na abertura, nas manchetes aqui do Morning Show, ele está vivo ainda, ele continuar vivo. Você também acha um milagre, Augusto? Bom dia, quero começar te ouvindo a esse respeito. Tem uma frase inegavelmente forte, né, do Vargas Llosa, né? A frase é forte, mas ela faz sentido, porque é um erro achar que a história política do Brasil é tão tranquila. Não é. O Brasil é um país tão violento também em matéria de política como os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Se você olha a realidade regional, você vê que esse tipo de assassinato
né, de gente investigando alguém, autoridades investigando alguém que são mortas, esse tipo de assassinato ocorre, sim. Eu acho que no caso do Moro, olha só o ato falho. Descobriram tarde demais que a Lava Jato iria tão longe. Essa é a primeira coisa. A Lava Jato, não nos esqueçamos, começou investigando o André Vargas, né, além do Alberto Youssef. Agora é tarde. O Sérgio Moro passou a andar recentemente com escolta. Eu acho que ele andou dando sopa aí, no começo. Agora não, agora é tarde, você tem também o apoio popular. Agora, que ele foi um juiz singular, diferente, não há dúvida. Ele mostrou que um homem é capaz de começar a mudar a realidade de um país. Agora, hoje não adianta mais, são muitos os Sérgios Moros. Você tem juízes federais em número suficiente para exigir o seguinte: se você quiser acabar com a Lava Jato e nem assim conseguirá, você tem de exterminar a Justiça Federal, né? Além do Ministério Público e da Polícia Federal. Tá certo. Bom, falando em artigos em jornal... O Lhosa, essa é uma figura que viveu uma realidade violentíssima. Bom, já que você tocou nisso... bem Então, é um cara que surgiu dentro do socialismo, um simpatizante do socialismo, do regime de Fidel, da Revolução Cubana. E quando enveredou mais para a parte da política mesmo, foi até candidato no Peru por um partido centro-direita até, né? Um partido, o que ele chama de democracia liberal, né? Eu acho que se trata de um democrata exemplar, que foi vítima de uma das mais ferozes patrulhas intelectuais, morais, que já se viu na história da literatura. Ele foi o cara que mais defendeu Cuba, a Revolução Cubana no seu começo. Ele se espantou com o que aconteceu, ele, depois de alguns anos, rompeu com o Fidel e, a partir daí, ele começou a ser boicotado em seminários com tamanha virulência que até recentemente, num seminário de escritores argentinos, quase impediram a presença dele, a participação dele. É o Prêmio Nobel e um dos maiores escritores da literatura moderna, isso é indiscutível. Ele viveu. Eu conheci em Porto Alegre o Vargas Llosa, aliás, é uma história engraçada, terra da Ellen. Aqui tem aquele seminário anual que eles fazem. Não é a feira literária? Não, aquele seminário que discute algum tema que é patrocinado por um instituto qualquer, discute um tema, não me lembro qual era daquele ano, eu dirigia 0 Hora, e me vejo numa mesa assim, estava o Paulo Francis, que também já tinha feito uma conversão ali para o lado conservador bem acentuada, o Roberto Campos e o Vargas Llosa. E o Paulo Francis já tinha bebido razoavelmente e ele estava um pouco surdo e ele falava muito alto, porque ele achava que ninguém estava ouvindo. Então, ele não percebia que estava falando tão alto. Ele disse assim, ele estava sentado aqui, à minha esquerda, eu aqui, na frente dele o Vargas Llosa e aqui o Roberto Campos. A certa altura ele falou com aquela voz de tenor assim: quem diria, hein? Eu estou à direita do Roberto Campos. Os caras perceberam e falaram: fala baixo, Francis, fala baixo, estão te ouvindo e tal. Ele ficou olhando para o Vargas Llosa, que escreveu aquele livro Tia Júlia e o Escreviador, que é meio autobiográfico, e que conta de alguma forma a história dele, que teve um caso com uma tia afim, né? Não era de sangue, mas era uma tia. E fugiu com a tia. Aí o Paulo Francisco olhando para ele e tal, com as caras de inveja, e falando assim: olha aí, ó, cada fio de cabelo em seu lugar, todo bonitão, terno, olha o nó da gravata. Fugiu com a tia, pô, alto. Aí até o Vargas Llosa percebeu e continuou lá. Legal, olha, eu ainda quero continuar com vocês falando de um artigo do jornal que me chamou a atenção, que saiu na Folha de São Paulo, um texto da senadora Gleisi Hoffmann, que diz o seguinte, abre aspas aí, olha: o PT cometeu erros, não negamos, e estamos pagando por isso, né? Mas nos custa caro ver que, sob a falsa desculpa de corrigir esses erros, estão destruindo todo um legado de avanços conquistados nos últimos 13 anos. Por isso, mais do que nunca, precisamos da força dos movimentos sociais para barrar esse retrocesso, inclusive defendendo nas ruas eleições já.
A bancada do PT tem de ser a voz dos movimentos sociais, temos de resgatar a confiança e a esperança do povo brasileiro. Fecha aspas aí, eu vou começar com a Ellen falando sobre isso. A Gleisi acredita que o PT, né, que é o PT que pode resgatar essa confiança e essa esperança no povo brasileiro, se eu entendi direito, se eximindo de qualquer tipo de responsabilidade, por mais longínqua que ela possa considerar, de que essa situação toda foi gerada também por um estado de coisas definido nos 13 anos em que o partido teve à frente do poder, hein, Ellen? Eu vou pedir licença para dar uma análise em alguns pontos específicos desse artigo da Gleisi Hoffmann, que está publicado hoje na Folha de São Paulo. E esse artigo dela, ela publica como sendo a nova líder aí, né? A nova liderança do Partido dos Trabalhadores no Senado. Então, dizendo que rumo ela deve tomar como líder da bancada. E eu não sei, eu fico um pouco até, me questionando o que foi que consumiu essas lideranças do PT, o que eles consumiram de sexta-feira para cá, porque na sexta o Lula também divulgou um vídeo em que convocava delegados do PT para uma votação em abril, né? E que também tinha algumas frases que eu quero ponderar, vou colocar aqui tudo junto, porque eu só posso supor que eles consumiram alguma coisa que tira um pouco da normalidade as pessoas. Primeira coisa, a Gleisi diz o seguinte: eu milito no PT desde 1989. Hoje temos orgulho de mostrar que em 500 anos de história do Brasil, o partido foi o primeiro a levar concretamente para o governo a diversidade do povo brasileiro. Uma pena, Gleisi Hoffmann, só que você, por exemplo, talvez não esteja pensando aqui em conversar talvez com a população indígena, que é grande parte da nossa diversidade e que muito deve ter a cobrar de vocês por ter sido o Partido dos Trabalhadores, o partido que menos homologou territórios indígenas, o partido que menos levou adiante essa questão de redistribuição e homologação de territórios indígenas. Menos, quando eu digo menos, inclusive que Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor de Mello. Depois você diz o seguinte: a bancada do PT no Senado definiu seu modo de agir. Em primeiro lugar, travaremos uma oposição sistemática e sem trégua a esse governo que nunca reconhecemos. Da mesma forma, não vamos compactuar com essa sopa governista em que se transformou o Congresso Nacional, que defende apenas os interesses do sistema financeiro, dos grandes empresários e dos ricos privilegiados. Você publicou hoje esse artigo, só que no início do mês de fevereiro, a bancada do Senado fez coalizão com o PMDB. Qual é o partido do Michel Temer, gente? Desculpa, eu não sei. PMDB. Então tá. A bancada do Senado, que a senhora é líder, fez coalizão com o PMDB e apoiou Eunício de Oliveira para a presidência do Senado. Tudo para quê? Para colocar José Pimentel como primeiro secretário do Senado. Mas você não vai compactuar com a sopa governista e justo você que nunca reconheceu esse governo e vai fazer oposição sistemática. Então, eu não estou entendendo muito bem esse artigo que ela está escrevendo hoje na Folha. Ela não chega ao disparate daquele vídeo do Lula em que ele pede para que as pessoas façam outros empréstimos, se estejam endividadas, fazer um empréstimo a pagar a dívida, mas ela fala do consumo, né? Do então, consumo aí ela segue adiante. Ela diz assim: nós temos propostas até porque já governamos este país. Sabemos o que é preciso oferecer para destravar a economia, minorar as aflições dos que sofrem com desemprego, a queda de renda e a falta de perspectiva. Muita coisa pode ser feita. Mas então por que não foi feita e por que vocês terminaram um governo com 12 milhões de desempregados? O PT cometeu erros, não negamos. Mentira se não erram, porque você está falando isso agora, mas até pouco tempo vocês não reconheciam isso. Tava lá o pobre do Olívio Dutra gritando feito doido e sendo abandonado e ridicularizado pelo resto do partido, dizendo: olha, não dá para vocês ficarem dizendo que a Lava Jato não está acontecendo, não dá para dizer que o Mensalão não aconteceu. Vocês continuavam negando. Então me desculpa, Gleisi Hoffmann, mas
É complicado esse artigo que você está dizendo hoje. Aí ela vai dizer o seguinte, que o PT é responsável, enfim, que está sendo destruído todo um legado de avanços conquistados nos últimos 13 anos, que o PT é o partido que tem que trazer essas esperanças de volta, e que o PT precisa, a bancada tem que ser a voz dos movimentos sociais, tem que resgatar a confiança e a esperança do povo brasileiro. Mas vocês tiveram 13 anos para fazer isso e viraram as costas para os movimentos sociais que colocaram vocês lá. Então me parece muito hipócrita. Aí não bastasse isso, o Lula, nesse vídeo que publicou na última sexta-feira, disse uma frase que, me desculpa, mas é uma falta de respeito. Ele diz: ninguém nunca foi tão atacado neste país, quanto o PT. Lula, você desconhece Prestes? Você desconhece Antônio Conselheiro? Você desconhece índios e escravos? Você desconhece o movimento estudantil de 68, Zumbi dos Palmares, Inconfidentes, Farroupilhas? Você desconhece o fato de que a mulher do Prestes morreu dentro de um campo de concentração nazista? Porque se ninguém nunca nesse país foi tão atacado quanto o Partido dos Trabalhadores, você está jogando no lixo toda essa história. Então, desculpa, mas não dá para aceitar isso. Augusto, você acha que se sustenta esse texto dela? O que você pensa a respeito? Vai ficar amparado nas denúncias que ela tem que explicar ainda na área da Lava Jato, e não conseguiu, nem tentou. Não se sustenta. A Gleisi Hoffmann é a prova de que não há cirurgia plástica que resolva defeitos de fabricação no caráter. Você pode resolver o nariz, mas o caráter não, porque é muito cinismo. Se cinismo desse cadeia, eu acho que poucos parlamentares, os parlamentares do PT que ficariam em liberdade caberiam num triplex. Acho que é isso. A Gleisi está justificando, por tudo isso que a Ellen falou e muito mais, o fato de ter sido chefe da Casa Civil. Pensa nos antecessores. A Casa Civil do Lula foi ocupada por Zé Dirceu, está na cadeia. Foi cedido por Dilma Rousseff, que deu lugar a Erenice Guerra, ladra. Primeiro chefe da Casa Civil da Dilma, Antônio Palocci, está na cadeia, companhia do Zé Dirceu. Foi substituído, se não me engano, pelo Mercadante, que dispensa apresentações. Depois veio Jacques Wagner, que é o compositor da lista da OAS, e seria substituído pelo Lula se não houvesse a intervenção do Supremo. Então a Casa Civil é a Casa Covil, né? A gente chama. Você deu Cid aí, né? Pego com a boca na botija tentando mudar depoimentos na Lava Jato, Não, enfim, querendo que eu fizesse a delação. Só me referi aos chefes da Casa Civil. O Severo, né? Tá certo. Olha aqui, 10 horas 27 minutos, horário de Brasília. A atriz Angelina Jolie falou pela primeira vez sobre seu divórcio, né? Ela concedeu uma entrevista à BBC e revelou, né, um pouco mais a respeito do relacionamento com Brad Pitt, né, os filhos, a criançada. O que você destaca pra gente dessa entrevista dela, Paulinha? Nesse final de semana, Ed, foi a primeira vez que a Angelina Jolie apareceu em público com a família no Camboja para o lançamento do filme novo dela, First They Killed My Father, que seria alguma coisa como Primeiro Eles Mataram o Meu Pai. Então ela apareceu com a família nessa pré-estreia e concedeu essa entrevista à BBC, primeiro para falar desse filme, que é uma produção que ela fez para a Netflix, baseada num livro de memórias, tem basicamente o mesmo título e que foi escrito por uma ativista de direitos humanos chamada Long Ung. Traz o que esse filme? É uma história real, né, que aconteceu com essa mulher que, quando criança, observou, né, foi testemunha ali do genocídio cometido pelo regime que ficou conhecido como Khmer Vermelho. Então, filme bastante pesado, um assunto bastante pesado, trazido pelo ponto de vista de uma criança. E ela começou a falar sobre isso, na verdade, né, para essa entrevista. Sobre o filme que ela fez, sobre a ligação que ela tem com o Camboja. Ela foi filmar Lara Croft, Tomb Raider no Camboja. E aí que começou a relação dela com aquele lugar. E foi lá onde ela adotou o filho dela mais velho, o Maddox, exatamente o filho que estava envolvido naquele episódio com o Brad Pitt, quando do pouso do avião, e que aí parece que houve uma discussão entre o filho e o Brad Pitt, e daí que começou a história da separação deles em setembro do ano passado. E ela falou sobre o projeto dela, sobre o filme, sobre como ela acha importante fazer, e a repórter não deixou de perguntar exatamente a respeito
do divórcio. As imagens que a gente viu da Angelina Jolie, porque essa entrevista foi filmada, mostravam que ela realmente fica bastante abatida e emocionada em falar sobre esse assunto do divórcio. Ela abriu a resposta já dizendo: eu não quero falar muito sobre isso, exceto para dizer que foi um momento muito difícil. Somos uma família e sempre seremos uma família, e passaremos por esse momento na esperança de sermos uma família mais forte depois de tudo. Aí ela falou que o foco dela são os filhos dela, quer dizer, os filhos deles, dos dois, e que esse é o foco para superar tudo isso. Sempre focando nessa história de que eles sempre serão uma família e que vão tentar, enfim, resolver para sair disso melhor. A repórter insistiu um pouquinho, perguntou como ela tá lidando, como é que tem sido os dias dela, assim, separada, né, divorciada. Ela falou que foram meses muito difíceis e que agora ela tá numas de pôr todo mundo junto no quarto. Então, além dos filhos, tem 2 hamsters, cachorro, criança. E aí ela passa aquele dia normal, né, de mãe, de acordar, ver ali quem é que vai passear com o cachorro, quem que vai fazer o café da manhã, quem escovou o dente, enfim, não entrou muito em detalhes. Mas pela expressão dela, isso que a gente tá vendo aqui no live, é exatamente a hora que ela faz a resposta a respeito do divórcio. Você vê que ela fica bastante abatida e até um pouco desconfortável para falar sobre isso, mas foi a primeira vez que ela falou, acabou até abafando um pouco a história do filme, o filme que ela é diretora e que sai pela Netflix ainda esse ano. Mas tá aí, né? É assim, né, Edgar? As pessoas vão aparecendo, tem que aparecer de novo, são figuras públicas e muito provavelmente vão ter que falar sobre esse assunto, enfim, em diversas ocasiões. Bem aí, foi bem a partir desse suposto relacionamento agressivo do Brad Pitt com o Maddox, né? De uma discussão, né? Que não ia muito bem a relação ali, que veio à tona toda a questão da separação, que culminou com a separação. Bom, eles vão ser sempre uma família mesmo, né? De algum outro, os filhos vão unir os dois ali até o resto da vida, né? Bom, tá certo. Agora 10h34, horário de Brasília. Estamos de volta com o Jovem Pan Morning Show, essa conversa que rola todas as manhãs aqui nesta Jovem Pan. Eu tenho certeza que se eu disser a palavra impeachment aqui, o nosso ouvinte vai falar: nossa, impeachment, mais um, quem vai sair? É o Temer que vai ser empichado? Obviamente o Augusto ficaria fora, porque é um cara que acompanha, tá sempre atualizado com as informações da política, mas você falou que é palmeirense, né, Augusto? Sou palmeirense, mas eu tô acompanhando a crise. Então você deve estar se regozijando com essa história do impeachment, que na verdade eu me refiro ao impeachment que pode rolar no Corinthians Paulista. A coisa tá pegando fogo, o bicho tá pegando por lá, convocamos por conta disso o André Ranieri, que é da equipe... É golpe ou não é golpe? É a equipe de esportes da PAN aqui, pra dizer pra gente... eu opino sobre ser golpe ou não. Então, mas o que tá acontecendo? Parece que o negócio vai caminhar pra isso lá, hein? Vamos ver. Bom dia, Edgar, bom dia também ao ouvinte do Morning Show, né? Hoje é um dia decisivo na política do Corinthians, principalmente. O Conselho Deliberativo vai votar se abraça toda essa questão do impeachment contra o Roberto de Andrade ou não, se ele permanece até o fim do mandato dele, que iria até o final dessa temporada, né? São 341 conselheiros que vão votar, conselheiros corintianos. Começa às 6 horas da tarde, primeira chamada, em segunda chamada às 7 horas da noite, né? Aí a defesa do Roberto de Andrade vai falar, a acusação também vai falar, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que é o Guilherme Stranger, também vai falar, e aí começa a votação, que deve acabar mais ou menos 11 horas da noite. É difícil de prever, né? A expectativa, pelo menos, é que o Roberto de Andrade permaneça até o fim do mandato dele, mas há a possibilidade também, né, dele sair, e aí o André Luiz, que é o André Negão, popularmente conhecido como André Negão, ele assumiria. O André Luiz, inclusive, é um cara que já foi citado na Lava Jato. Eu ia perguntar, não, é a mesma pessoa, porque eu achei que não era, sério. A minha ingenuidade pensou que não fosse a mesma pessoa. Ele e André Sanches, como é que fica nessa também? Porque o André Sanches se vê meio teoricamente, ele sairia fortalecido se o Roberto de Andrade saísse, porque nesse momento, apesar de o Roberto de Andrade dizer que ele continua com uma boa relação com o André Sanches, nos bastidores a gente sabe que de fato há um confronto e que o Roberto de Andrade, nessa questão toda, bateu de frente, né, com o André Sanches e muito provavelmente por isso que tenha terminado nesse pedido de impeachment e outras coisas mais que estão acontecendo, meio obscuras, que acontecem no Corinthians. Ô Vini, você como torcedor do Coringão aí, como é que você tá vendo toda essa imaginando aí? celeuma? Sabe o que eu imagino, Aliás, Augusto? bom dia, né? Bom dia. Eu fico
imaginando os conselheiros votando, né? Lá impeachment da Dilma, então... Pelo Casagrande, pelo Marcelinho Carioca, pelo Basílio, eu voto sim. Mas olha, eu, apesar de ter muitas restrições ao Roberto de Andrade, eu acho que é uma sacanagem o que estão fazendo com ele. Aproveitaram-se de um momento de extrema fragilidade técnica do Corinthians, né? Os resultados agora não estão vindo e aí querem tirar o Roberto por uma questão política. Pro ouvinte do Morning entender o que aconteceu, né? O Roberto de Andrade foi eleito lá no início de 2015. E aí chegaram vários documentos na mesa dele. Assim, o que a gente entende é que foi mais ou menos isso. E ele começou a assinar. Assina um documento aqui, outro ali, todos aqueles documentos... Só no despacho. Todos aqueles documentos atrasados. Só que 2 desses documentos eram eram atas de reuniões de datas que aconteceram anteriormente à eleição dele. A gestão dele. Um desses documentos 2 dias antes e outro desses documentos 1 mês antes. E foi nisso que um grupo de conselheiros do Corinthians se abraçou e se baseou para fazer esse processo, né, para protocolar esse impeachment contra o presidente Roberto de Andrade. A gente tem até um trechinho que a gente separou do Roberto de Andrade. Isso em dezembro do ano passado, quando ele anunciou a saída do Oswaldo de Oliveira, e ele foi perguntado como que ele via toda essa questão do impeachment. E ele, pelo menos, nesse momento, se mostrava tranquilo. Sei que não cometi nada de errado, absolutamente nada de errado, está tudo mostrado por documentos, mas você sabe que nunca é legal, nunca é bom. Agora, eu não posso ficar dependendo disso para continuar o trabalho. Que as coisas aconteçam a favor dele, né? Que ele continue mesmo no clube trabalhando com essa ideia juntamente com os outros e que ele se acerte ali para que o Corinthians fique mais forte. Esse já é o técnico do Corinthians, o Fábio Carille, né? Desesperado para que o Roberto fique, né? Senão ele perde o emprego. Se o Roberto de Andrade sair, provavelmente o departamento de futebol inteiro do Corinthians vai modificar, a comissão técnica muito provavelmente, porque vai entrar o André Luiz, aí depois de 5 dias o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Guilherme Stranger, ele convoca uma Assembleia Geral, para aí sim eleger um novo presidente tampão. Né? Então, o novo presidente que vai entrar no Corinthians, ele vai ter 9 meses para trabalhar. Sim. Ele vai querer colocar toda a filosofia dele, trazer o técnico dos sonhos dele. A gente já escuta nos bastidores Luxemburgo pra cá, não sei quem pra lá, contratar jogador, porque ele vai ficar 9 meses. Ele pode gastar o quanto ele quiser, que depois a conta já não vai ser com ele. Vai querer mostrar serviço, vai querer mostrar serviço, exatamente. Drogba. Eu posso fazer uma observação aqui? Deixa eu só contar uma historinha de bastidores. Eu fui parar em Moscou e morar na Rússia por causa do Corinthians. Porque eu comecei a cobrir aquele caso MSI e Corinthians, quando tava aqui Kia e toda aquela história. E pra mim era tudo muito novo, porque eu nunca fiz cobertura esportiva, embora aquilo fosse uma cobertura policial, né, na verdade. E aí aquilo era tão assustador, porque eu começava a ver máfia russa, amigo do Putin, inimigo do Putin no caso, né, aqui, e eu disse, gente, como que pode isso, né? Como é que vem parar aqui no Brasil uma máfia russa dentro de um time de futebol, e isso não dá em nada, e a coisa fica tão feia? Eu digo, nunca mais vai acontecer isso, depois de uma sujeira tão grande. E aí, de repente, a gente vê que pode ficar pior. Tremenda Sempre lavagem pode de ficar dinheiro. pior. Lavagem de dinheiro, onde tem transação Sempre milionária. pode ficar pior, meu Deus. É preciso haver a responsabilidade. Não é porque você tem pouco tempo de governo que você sai gastando por aí. E fique de exemplo para você entrar o outro cara aí que o André falou. Tem no Chelsea o Abramovich, que também é um claro exemplo de um cara milionário que ganhou muito dinheiro, toda a questão do petróleo na Rússia e que lava dinheiro no Chelsea, né? Isso não tem dúvidas que aconteça. Sim. Agora você vê a diferença, né? O Palmeiras como é pacífico, como eu tenho dito sempre. O Palmeiras tá paz e amor, ali né? foi candidato a chapa única, o time tá tudo bem, unido. né? O problema é no Corinthians, né? A E torcida eu torço, feliz que eu o torço estádio- muito pelo Roberto. Torço muito pelo Olha o Roberto. professor aí, gente. Espero que ele fique. Não, tá certo. Valeu, André. Obrigado. Valeu, viu? um abraço. Vamos continuar no futebol ainda, né? O impeachment do jogo agora. Tá repercutindo muito a decisão que impediu a realização de um jogo entre o Atlético Paranaense e o Coritiba. O que exatamente aconteceu? Criaram até uma sigla para isso, Edgar, né? É o seguinte, Edgar. Atlético Paranaense e Curitiba, né, o clássico aí Atletiba, fariam uma partida neste domingo que seria uma partida pioneira no futebol brasileiro, porque seria uma partida transmitida pelo YouTube, ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Por quê? Porque as duas equipes não fecharam contrato de transmissão com a Rede Globo este ano.
né? Então, como não tem acordo com nenhuma emissora, eles decidiram por transmitir esta partida pelo YouTube e pelo Facebook e contrataram profissionais independentes para esta transmissão. Só que estes profissionais independentes eram profissionais do canal a cabo Esporte Interativo, né, do canal Esporte Interativo. E aí não pegou bem entre a Federação Paranaense de Futebol, que minutos antes da partida, você imagine, 20 mil torcedores lá na Arena da Baixada, os jogadores entraram, tocou o hino nacional, já estava tudo pronto. Quando o juiz foi apitar, ele recebeu uma orientação: não faça isso. Não faça isso porque existem profissionais não credenciados. Essa é a justificativa da federação. Existem profissionais não credenciados para a transmissão desta partida pelo YouTube. E aí o presidente do Atlético Paranaense e o presidente do Curitiba se justificaram dizendo: olha, esses profissionais são profissionais que a gente contratou de forma independente, não é da Esporte Interativo, não é da Fox Sports. A Esporte Interativo diz que liberou estes profissionais para fazer um trabalho freelance, então não tinha vínculo nenhum com o Esporte Interativo. Agora eu me pergunto, será que existe alguma relação da Federação Paranaense de Futebol com alguma outra emissora para a não realização deste jogo? Isso já tinha acontecido na história? Nunca. Seria um jogo histórico, acabou sendo um jogo histórico, né? Seria por ser transmitido pelo YouTube e pelo Facebook, um clássico dessa dimensão, né, como o Atletiba, muito forte. E que pena, né, que os clubes ainda ficam refém dessas federações, né? As federações regionais são câncer no futebol brasileiro, e aí acabou pressionando o árbitro para que o árbitro não desse o início da partida. E mesmo não tendo o acordo da transmissão, como você falou no começo aí, os times se sentem pressionados a seguirem as regras da federação, porque se ele não tem o direito ali, se não vendeu o direito, e ele pode optar, quer dizer, teoricamente deveria poder optar por transmissões alternativas para que quem não fosse ao estádio pudesse acompanhar a partida, ele se sente pressionado mesmo não fazendo parte de um contrato de cessão de imagem, de direitos de televisão. O Atlético Paranaense e o Curitiba fizeram algo que todos os times do Brasil não fazem. Eles disseram não. Não, nós não queremos do jeito que vocês querem. Nós queremos do jeito que nós queremos. E os clubes precisam cada vez mais agir assim, porque nós torcemos para os times de futebol, nós não torcemos para a emissora e não torcemos para federações. Só que eles acabam sendo reféns por causa de dinheiro, porque assinam documentos. E o Atlético Paranaense e Curitiba fizeram ao contrário. Só que, infelizmente, ainda existem essas brechas, né? E os árbitros ali foram de acordo com o pensamento da federação e não apitaram o jogo. Ainda não há uma nova data para que a partida seja realizada. Agora, a federação diz que podem marcar, podem se transmitir pelo YouTube e pelo Facebook, só não podem ter profissionais no campo não credenciados. Essa foi a justificativa para 20 mil torcedores não terem assistido ontem o Atletiba pelo agora, se ela estádio, quiser fazer uma represália, ela só não credencia não sei quantos mil torcedores caras, pelo YouTube e pelo agora Facebook. Isso leva a uma das deformações que ajudam a explicar o 7-1, por exemplo. Sim. Hoje a gente é obrigado a falar muito mais de dirigente do que de jogador. De administração, de calendário. A gente só fala aí, é obrigado a falar, né? Quer dizer, os dirigentes estão tentando isso aqui, impeachment, aquilo, você não fala dos craques que estão surgindo, não pode. Da beleza, do futebol. Exatamente. Fica na burocracia. Agora, né? e a torcida, como é que fica? Tava lá pra ver, não tem jogo? É isso. Pois é. O pessoal aqui tá falando, fala Globo, Vini, olha, a Globo disse que não tem nada a ver com a história, até divulgaram também uma nota falando, olha, já que eles não entraram em acordo com a gente não tem nada a ver com a partida. Bom, vamos lá, vamos falar de segurança, ou melhor, da falta de segurança. Não estou me referindo não aos estádios de futebol, porque a coisa também né? anda feia e insegura por lá, né? Onde você não pode acompanhar um jogo com a família, com os filhos, enfim, porque tem toda essa questão da insegurança dentro dos próprios estádios, né? Mas vamos lá, transcorridos 45 dias da chacina de presos na principal penitenciária de Manaus, o governo do Amazonas diz que o mutirão realizado para desafogar o sistema carcerário
fez aumentar a violência nas ruas do estado. Após a matança de presos no começo do ano, o Tribunal de Justiça libertou ao menos 432 detentos. Ellen, tá rolando uma controvérsia entre o governo e o Tribunal de Justiça lá, né? Dá uma geral pra gente nesse panorama e pelo que tudo indica, nesse mau resultado, né, de uma decisão conjunta que, na verdade, tinha como objetivo melhorar a situação, né? Vamos lá, então. Todo mundo lembra, embora... Não sei se todo mundo lembra, é bom a gente retomar, né? A gente começou o ano de 2017 com motins e chacinas, e a maior chacina nos presídios depois do Carandiru, quando lá no Anísio Jobim a gente teve essa morte entre detentos, eram facções que brigavam entre si, e detentos acabaram se matando. Entre eles acabaram se matando, né? Degola, gente, é isso que aconteceu dentro dos presídios, a boa parte das mortes foram com degolas, foi algo horrível que aconteceu. Todo mundo já esqueceu, a gente tá em fevereiro e as pessoas já esqueceram isso aí. Mas continua, a situação dos presídios continua muito feia. Uma das medidas que todos vieram a público defender foi a questão de que era preciso fazer mutirões carcerários e rever uma situação que é muito crítica, é muito séria no Brasil, que é a situação dos presos provisórios, presos preventivos, ou seja, gente que está presa e que ainda não foi condenada, que está presa e não deveria estar lá. Metade da população que carcerária. É quase metade da população carcerária no Brasil. A gente tem um problema muito sério que é a superlotação das nossas prisões e muita gente que está lá preso, está lá sem ter sido condenado. Esse número é 700 mil, né? Aproximadamente hoje em dia de presos, os nossos presídios, né? hoje 600 e picos, quase 700 mil, e a gente tem aí quase metade disso é gente que não está condenada, está presa sem estar condenada. Então, a própria presidente do STF fez lá, deu chega aqui, né, nos tribunais de justiça regionais e disse, olha, vamos fazer um mutirão, cada estado vai me apresentar aqui um calendário e vai dizer quando vocês vão se organizar para analisar caso a caso e começar a desafogar esse sistema, colocar na rua pessoas que não têm que estar lá dentro. Isso é correto, tá? Isso tem que ser feito. Por quê? Porque numa democracia você não pode manter 3, 4 anos e a realidade é essa. Essas pessoas ficam 3, 4, 5 anos presas aguardando um julgamento. Porque quem não tem dinheiro para pagar um bom advogado, como tem o pessoal lá de Curitiba, de uma Lava Jato e outra coisa, né? Fica 3, 4, 5 anos esperando para ir para a primeira instância, para ir para uma primeira audiência, olhar para a cara do juiz. Isso é que acontece, né? Então, essas pessoas ficam muitos anos lá sem ser julgado. Então, você tem que agilizar isso e então esses mutirões ajudam a agilizar e colocar na rua. Aí, corretamente, se fez isso, né? Se tomou essa medida lá no Amazonas. E se colocou na rua, então, os números que a gente tem aqui, 821 detentos de diversas unidades prisionais. Desses 821, 295 acusados de tráfico de drogas, 259 de roubo, 60 de homicídios. Isso é um número que a Secretaria de Segurança do Amazonas acabou passando para a Folha de São Paulo. Aí, o que é essa briga entre eles? A Secretaria de Segurança disse, olha, o TJ colocou essa gente na rua sem olhar exatamente se era gente que merecia estar na rua. E o TJ disse, não, a gente colocou quem cumpria os critérios, quem estava ali realmente atendendo e podendo ir para a rua. E a Secretaria de Segurança... Fica esse jogo de empurra. A Secretaria dizendo, aumentou aqui 88% o número de homicídios. Nesse inicinho de fevereiro, os primeiros 11 dias de fevereiro, morreu 88% mais gente nos 11 dias de fevereiro de 2017 primeiros do que nos primeiros 11 dias de fevereiro do ano passado. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, quando a gente olha esses números, a gente precisa pensar que de um ano para o outro, às vezes esses números de criminalidade aumentam mesmo. É um aumento normal ou foi um aumento realmente muito maior e podemos colocar isso na conta de ter mais gente na rua? Quem está matando foram essas pessoas que foram soltas? É muito precoce para a gente dizer isso, que foram efetivamente essas pessoas que foram soltas, né? Que estão matando. Agora, uma questão que tem que ser questionada, isso sim não dá só para fazer mutirão e colocar essa gente na rua solta, que estão lá 3, 4 anos, sem pensar como que a gente vai colocar essa pessoa na rua. Sem emprego, no período de crise. Vão estar solto aí sem ter como se recolocar, sem voltar para a família, vão para onde? Vão para a rua, vão
trabalhar, vão estudar, vão ficar solto numa cracolândia qualquer, porque essas pessoas vão voltar pra rua de que maneira? Então, tudo isso, num primeiro afã de resolver a questão, efetivamente, se pensou nos mutirões e eles são importantes e eles têm que ser feitos. Mas de que maneira o Estado vai colocar essas pessoas na rua? Então a gente está realmente numa encruzilhada e o Amazonas está nos mostrando mais uma vez que a gente precisa pensar que a questão é muito complexa. Não dá para ficar fazendo o que está fazendo agora lá no Amazonas, um jogo de empurra. O TJ dizendo, não é culpa minha, eu fiz a minha parte, lavei as mãos, coloquei todo mundo na rua e tá bom. E o governo dizendo, olha, é culpa do TJ, tá aumentando a criminalidade, eu não tenho o que fazer com isso porque vocês estão colocando na rua. É muito complexo. Eu preciso sim desafogar, mas eu preciso pensar como eu vou colocar essas pessoas na rua. Eu não posso dizer que efetivamente está aumentando a criminalidade porque eles estão indo para a rua, porque eu não sei se são essas pessoas efetivamente que estão cometendo crimes, né? Mas eu tenho que pensar em que circunstâncias elas vão ser acolhidas nas ruas. E isso está sendo... Por favor, termina. Não, e isso está sendo a reflexão desse momento e a gente tem que pensar nisso. Quer dizer, de que forma nós vamos amparar as pessoas que vão sair destes mutirões, porque só jogar na rua não dá. E tem de rever os critérios para, por exemplo, a libertação de pessoas em determinadas datas, aí, feriados. Indulto, né? Indulto. Você libertar, você permitir que a Suzane von Richthofen saia da cadeia, passar uns dias fora, no dia dos pais, que ela matou, né, ordenou, ela mandante do crime no mínimo, é uma coisa que só pode acontecer no Brasil. Ela não tem pai para visitar porque ela não quis ter. Não, só uma correção, uma curiosidade. A gente não chama de indulto, viu? Esses dias aí, eles são os dias... O que é isso aí? O indulto é o perdão da pena, que é aquela que a gente tem desde a época de Cristo. Tem o indulto de Natal, indulto o correto, esses dias são os dias que as pessoas saem, que são as saídas temporárias. Saídas temporárias. Indulto é o perdão da pena no final do ano. Vamos girar usar o termo certo. Vamos girar o assunto, vamos pro Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga deve estar numa ressaca danada lá. Folião que é, né? Não só ele, mas também os muitos dos 1 milhão de foliões que pularam o carnaval ao som das marchinhas nos últimos dias lá no Rio de Janeiro. Eu quero saber, olha, ô Viga, tem vários blocos conhecidos aí do Rio de Janeiro. Quero saber em qual bloco que você saiu, meu camarada. Bom dia. Foi no Me Beija que eu sou cineasta? Vácuo de Cristo, né? Fala, bonitão, tudo bem? Beleza, Viga? Imprensa, que é o Gamo, eu tô ereto sempre, tô firme, que nem uma viga aqui, rapaz. Enfim, teve carnaval, mas eu tô aqui pronto pra batalha. Se você fosse sincero, ô Edgar, Aurora, é bom, né? Eu gosto de marchinha de carnaval. Mas não estão deixando aqui no Rio de Janeiro ter uma disputa entre os politicamente corretos e aqueles que são contra as marchinhas, que algumas vezes exageraram, mas também que a marchinha é de uma outra época, de um outro Brasil, de uma outra visão sobre o mundo. Sobre o bloco que eu desfilei, eu fui no bloco Segura o Bin Laden, rapaz, porque, enfim, ele tava em polvorosa, doido pra pular nos blocos, mas eu tava segurando o Bin Laden, porque eu dei uma checada, eu sou daquele tipo pai, sabe, que dá uma checada, dá uma analisada no terreno e vê se tá possível, se tá acessível. Tava difícil, tava complicado, rapaziada se divertindo, pulando, mas também se lameando, o pessoal se beijando. Teve muito beijo aqui no Rio de Janeiro, viu, meu cara Edgar? Enfim, e teve beijo da Carolina Dickmann com a Preta Gil, inclusive, no alto de um carro alegórico aqui no Rio de Janeiro, para chamar a atenção daqueles que ainda carregam ranços, preconceito, e para defender aí toda uma tese da não à homofobia, meu caro Edgar e ouvinte da Jovem Pan. 1 milhão de pessoas aproximadamente nos blocos, a maioria do tempo foi de diversão. Agora, meu caro Edgar, você sente que você está ficando velho, rapaz, quando você entra no meio do bloco, aí começa aquele suador do nada, rapaz, de uma hora para outra, aquela gota que começa na nuca e vai em direção ao infinito, rapaz, ao horizonte. Você olha pro teu pé, tu já tá todo lameado, a cerveja na tua mão já tá quente, você quer fazer xixi, não pode, porque a multa é de R$550. Aí tu fala assim, eu vou pra casa, Edgar. Muito obrigado. É melhor viajar pra serra, né? Valeu, Viga, obrigado pelas suas informações. Esse é o nosso folião. É só o começo, hein? É só o começo. O nosso folião, Rodrigo Viga, trazendo as informações aí dos preparativos pro carnaval, falando um pouco dos blocos ali que animam o carnaval na cidade maravilhosa. E aqui Augusto não deixa barato, não. Ele corre atrás do bloquinho
E samba como poucos, hein? Valeu, Augusto. Sem a menor dúvida. Ainda mais morando ali na São Luís. Né? Passam todos os blocos, eu tenho de apoiar. Passa tudo por ali, né? Claro. Bom, agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Morning Show. Se não tivesse se matado em 1994, Kurt Cobain completaria nesse 20 de fevereiro 50 anos. Não seria pouca coisa não, viu? Pra quem acompanhou ao vivo e em cores um Kurt definhando na depressão e abuso de drogas em praça pública, ao contrário, já seria um grande feito, um feito e tanto conseguir chegar aos 50 anos. O Kurt atingiu o ponto máximo na música com o sucesso do álbum Nevermind, conquistando fama, reconhecimento e fortuna, aliás, tudo o que ele negava, tudo que ele não queria e que pelas evidências o levaram ao suicídio. O que estaria fazendo o Kurt Cobain se estivesse vivo? Paulinha perguntou, falou na sua hashtag no começo do programa. Olha, Paulinha, minha resposta, eu fico com a aposta aqui do crítico André Barcinski, que no seu texto, na sua coluna de hoje, na Folha, sobre essa data, crava que o mais provável seria que ele tivesse em carreira solo, né, sendo aclamado como uma lenda viva do rock, revivendo os grandes sucessos do Nirvana e mergulhando no universo do blues tradicional americano, coisa que ele já, inclusive, tinha feito no álbum acústico, cantando e tocando uma música do Lead Belly, né? Agora, tem a história também que é sempre lembrada quando fala-se da morte do Kurt Cobain, é a síndrome dos 27 anos, né? Ele morreu aos 27 anos, assim como o Hendrix, como a Janis Joplin, como o Jim Morrison do Doors, Amy Winehouse a Amy, mais recentemente, o Brian Jones em 69, do guitarrista dos Stones, morreu também nessa. E é isso, né? É uma lenda do Tem gente rock. que acha que ele estaria, por exemplo, acima do peso, discutindo no Twitter com Donald Trump. Será que ele teria... Tem muitas teorias surgindo aqui. Será que ele teria vencido a batalha contra a heroína, contra as drogas? Ia ser uma batalha difícil, hein? E será que ele seria amigo do David Grohl hoje ou não? Será que ele teria ali aquela banda ou... Enfim, teria brigado. Pelo David Grohl, a gente aposta que sim, porque o David Grohl é a melhor mais pessoa boa do praça mundo, do né? rock, né? Olha, gostando do Nirvana e lendo o livro, aquele Mais Pesado que o Céu, né? Heavier Than Heaven, eu aprendi a odiar o Kurt Cobain e a gostar muito do David Grohl. E parece que com o tempo é isso que aconteceu, né? Porque os fãs do Nirvana, na verdade, ficaram bem chateados do cara ter esse finalzinho ensaiado do cara de rock deprê que se mata aos 27. Pra quem tava numa banda cultuada, como foi o Nirvana, né? Eu tô falando do David Grohl, ter saído e montado o Foo Fighters, ter conquistado o sucesso certo, que conquistou, né? ter dado certo, quer dizer, também é um feito. Né? E ainda tem aquelas histórias conspiratórias, né? De que a Courtney Love seria a grande vilã, Até ter matado ele, já pois disseram, né? Tem isso também. Sempre tem uma lenda, né? Tem que ter. E aí, a galera tá querendo um cinquentão ou não? Tem gente até que acha que ele não morreu. Tem muito gif, muito vídeo Não, esse aqui. é o Elvis que não morreu. Não morreu, o Stan postou, Kurt Cobain é lindo, nem parece que tá fazendo 50 anos. Postou aqui um gif do Kurt Cobain. Participem, hashtag Kurt50. Só tem camiseta do Morning se a gente for pros assuntos mais comentados. Ó, tem mais gente comentando aqui, ó. Priscila Marques, Kurt Cobain, o primeiro grande amor das meninas dos anos 90. Vamos em frente aqui no Morning Show. A gente segue agora falando do WhatsApp. Os ouvintes mandando sonoras aqui. A gente lembrou do episódio envolvendo o ator australiano Hugh Jackman, que veio divulgar aqui, né, o Logan, né, o último, como você falou, Paulinha, da saga aí do Wolverine, né? E o cara foi lá, se fotografou numa padoca da vida, num botecão desses de esquina, que tem mais... O Brasil tem mais boteco do que... Ele foi na padaria do Mani, né? Na Manioca. Ah, então é chique, tá foi vendo? chique o pingado dele, queridos. Tá vendo? Pingado. Não foi tão pé sujo assim, então. Mas foi delícia, com certeza. O fato é que ele foi lá, publicou no seu Instagram a foto tomando um pingadinho tradicional brasileiro, que gerou uma comoção aí, uma simpatia automática com relação à figura do Hugh Jackman. E os ouvintes vão contar pra gente agora, pelo WhatsApp, o que eles acham que os gringos devem experimentar quando vêm ao Brasil,
ou que lugar eles devem visitar quando vêm aqui até a nossa terra. Pessoal do Morning Show, o que os gringos não devem perder quando estiverem aqui no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, é o pastel e caldo de cana das feiras de todos os dias, cara, é simplesmente muito bom. Um abraço a todos, Cosme Taboão da Serra. Isso é verdade, um pastelzão ali, hein, na feira, com aquele molhão vinagrete que fica, precisa ter. Fica a manhã inteira, né? Delícia. Apurando naquele sol. Ali, você vira à noite. Você vira à noite e come de manhã ali. Bom dia, galera do Morning Show. Sou o Eduardo aqui de São Paulo. O que os gringos não podem perder aqui é pão na chapa saída requeijão. É fantástico. Um abraço pra todos. Valeu. Eu curto. Bom dia, pessoal do Morning Show, que é o Pedrão do Coco de Jaú. Como diz, né, Pedrão do Coco, os gringos que vêm pro Brasil não podem deixar de tomar uma água de coco gelada. Verdade. Um dos melhores alimentos do mundo. Água de coco gelada para os gringos. Isso aí, um bom dia a todos aí, uma boa semana. Bom dia, aqui é o Daniel de São Paulo, Ermelino Matarazzo. O que o pessoal estrangeiro que vier para o carnaval não pode perder a oportunidade de comer é o nosso famoso milho verde de praia. Essa iguaria não existe em nenhum outro país do mundo. É a melhor coisa que tem. Ó, e agora tem a variante dos folgados que eu prefiro, que é quando tira do milho e põe manteiga e sal. Eu prefiro ver num pó. É muito maravilhoso. Mas você põe, manteiga e sal é bom, mas você pode botar na espiga mesmo. Pago mais caro, mas verdade. Eu pago mais caro e como no potinho. Olha lá, é o milho gourmetizado da Paulinha. Hugh Jackman, querido, minha casa tem goteira. Pinga esse pingado em mim, pinga. Brincadeira, hein, gente? Olha, o que não podia faltar era realmente esse pingadinho do Hugh Jackman. Ai, meu Deus do céu. Ele fez o meu dia, sabia? Meu final de semana, porque foi meu aniversário e eu não podia ter ganho presente melhor. Beijos pra vocês todos. Um beijo. Me agradou demais. Ninguém falou do negrinho, né? O brigadeiro. Brigadeiro, é verdade. Que doce de leite também é bom, doce de leite. Mas tem muita coisa, né? Doce de leite, né? Cultura brasileira tem muita coisa. Tem o pão de queijo, doce de leite com queijo, goiabada cascão com queijo. Quer dizer... dá pra comer o ano inteiro. Açaí, ninguém falou também, açaí, né? Bom, daqui a pouco o ganhador, então, da nossa camiseta aqui no Morning Show. Você que participou, mandando sonoras pra gente aqui, participando da enquete hoje, né? No WhatsApp. Vamos em frente com um destaque agora internacional. Os presidentes americanos, mas não só eles, né? Mas principalmente eles costumam ter seu desempenho avaliado aí a sério, digamos assim, quando o mandato completa 100 anos. Aliás, a gente estava tentando... 100 dias. A gente estava tentando lembrar aqui na redação quem é que tinha começado com essa prática de que 100 dias seriam o suficiente para se avaliar um governo e tal, que é considerado um prazo razoável, né, para fazer uma avaliação com mínimo de base, digamos assim. Agora, quando se fala em Donald Trump, né, a gente tem 30 dias de um governo aí que parecem ser já suficientes, hein, Ellen? Para fazer uma avaliação e... O caminho já estava bem definido para onde iria, né? Desde a eleição, vai. Não, é que na verdade toda a imprensa tentou ir pelo bom senso e os analistas, enfim, qualquer pessoa que trabalhe com bom senso, partiu do pressuposto de que aquilo que ele dizia na campanha era impraticável e que, uma vez sendo eleito o presidente dos Estados Unidos, ele não conseguiria colocar em prática, então, aquilo que ele prometia. Mas parece que ele resolveu tirar as coisas que colocava lá no Twitter na prática e nesses 30 dias de governo, ele completa 30 dias de polêmicas diárias que vão desde realmente colocar em prática a história do muro com o México, de conseguir discutir isso, aí a polêmica de querer proibir a entrada dos cidadãos daqueles 7 países de maioria muçulmana, polêmicas envolvendo a chegada ou não de refugiados nos Estados Unidos, e a mais recente delas foi num discurso na última sexta-feira para milhares de pessoas em Melbourne, na Flórida, em que ele começa a dizer, olha só, o judiciário aqui não querendo me apoiar na minha medida de proibir a entrada das pessoas de 7 países aqui nos Estados Unidos, olha como isso é importante, porque o mundo está aí, vivendo ataques terroristas.
Você vê, acontece na Alemanha, aconteceu na noite passada na Suécia, um ataque terrorista, e falou isso como se realmente tivesse acontecido, só que não aconteceu nenhum ataque terrorista na Suécia. E ele é o presidente dos Estados Unidos, assim. E começou a em haver tese, manifestações ele dos tem suecos, o departamento de segurança que mais emprega gente no mundo que pode informá-lo. Ele tem pessoas para informá-lo em qualquer lugar, a qualquer momento. E aí ele dá uma informação que é fake. Que não é a primeira informação fake, porque, por exemplo, ele publicou na conta pessoal dele no Instagram uma frase que ele atribuiu a Abraham Lincoln no dia do aniversário de Lincoln, que nunca foi dita por Lincoln, por exemplo. E no fim, não são os anos na sua vida que contam, mas a vida nos seus anos que contam. Ele postou junto com a mensagem dizendo Feliz aniversário, Abraham Lincoln, sendo que nunca foi dita essa frase por ele, portanto foi, é claro, virando um meme no fake news de Donald Trump. Não foi, então assim, são gafes em cima de gafes, né? Logo no início do mandato, ele teve um telefonema ali bem ruim com o premier australiano Malcolm Turnbull, que ele acabou batendo o telefone na cara do premier australiano, numa conversa tensa ali sobre refugiados, sobre não vou acolher refugiados, ele bate o telefone na cara do premier, ele deu um aperto de mão tanto quanto indelicado no Shinzo Abe, né, que todo mundo acabou fotografando o premier japonês Shinzo Abe estava lá com ele deu um chega mais aqui, né, que foi super indelicado, e aí quando o Justin Trudeau, que é o premier canadense, foi visitá-lo, tem uma foto muito engraçada que o Justin Trudeau tá assim super reticente de apertar a mão dele, porque não sabe como é que vai ser esse aperto de mão ou não. A gente falou aqui na semana passada que teve o contato quando ele fez o primeiro contato ali com Netanyahu e de Israel, e a primeira vez ele muda uma política de décadas dos Estados Unidos que defende a questão para a solução ali de Israel e Palestina dos dois estados. Ele fala pela primeira vez olha, talvez não seja isso, não seja dois estados, a gente pode abrir mão disso se for bom para os dois. Ou seja, ele tá uma gafe atrás da outra, uma questão equivocada atrás da outra em 30 dias de governo apenas. E complementando o que você falou, o governo sueco pediu uma explicação, maiores detalhes sobre esse suposto, né, ato terrorista que não aconteceu. E ele tentou se sair lá no Twitter argumentando de que não era frente ao número de refugiados que o país estaria recebendo, enfim, tentou dar uma desculpa lá que não colou. Agora, Augusto, olha, vamos lá, o Donald Trump está sendo exaustivamente bombardeado aí pela imprensa e não sem razão, né? É claro que ele tem feito por merecer, a Ellen trouxe essa informação aí da invenção do ato terrorista e tal, mas vou fazer aqui o papel do advogado do diabo e perguntar pra você o seguinte, tem alguma dose de má vontade em relação a ele também aí, por conta disso? Porque o cara dá muita brecha, então tudo que ele falar, até que seja razoável, se ele consegue dizer algo razoável, vai ser criticado também? O problema é que ele não diz algo razoável, né? Quer dizer, ele implora por essa má vontade que evidentemente não aconteceu com nenhum outro. Você tem os 100 dias de lua que se não forem de lua de mel, são dias de tolerância. Você espera para avaliar. Mas o Trump exagera, ele está antecipando tudo. Né? A impopularidade, a má vontade. E a Ellen disse tudo. Ele está causando surpresa porque ele está cumprindo o que prometeu. Só que ele está indo além disso. Aí faz isso aí com o Lincoln, ou aí inventa atentados e tal. Eu acho que as coisas ali vão piorar. E inclusive chantageando órgãos do governo, esses que combateram, né, essa visão dele de banir os cidadãos de países islâmicos, dizendo que a culpa seria, enfim, do judiciário ou do Congresso se atos terroristas acontecessem a partir dali, quer dizer, se livrando dessa... Perfeito. Né? Agora tem uma questão. Comprou uma briga com a imprensa americana, não é brincadeira, não. O judiciário com a imprensa. Comprou pra valer com a imprensa. A Agora imprensa também é corporativista, no mundo inteiro. E a americana, vamos ver. O eleitor do Trump jamais vai poder acusá-lo é o que o eleitor do PT aqui no Brasil tem de sobra, né? Estelionato eleitoral. Isso não. Jamais. Não. Vamos aproveitar aqui e lançar o Opinapan nesse mês de governo do presidente Donald Trump. Vamos lá, na tua opinião, o desempenho dele até agora foi o quê? Alternativa A, péssimo. Alternativa B, razoável. Alternativa C, bom. Ou a alternativa D,
ótimo. O resultado vai sair na quarta-feira aqui neste mesmo Morning Show. Vamos girar o assunto, passar para algo mais, digamos... Posso leve. chamar mais leve? Pop. Será? Leve? Não, leve não seria a palavra. Mais... Pop, caliente. Mais folião. Não sei, folião. Mais, sei lá... Musical. Entusiasmado. Então vamos. Vamos lá, Lúdico, Paulinha. lúdico. Vamos falar de música aqui, ó. O tal do Nego do Borel aí. Sim. Com a Anitta Aê. e o Wesley Safadão. Parece Porra, que trio, hein? Parece que se juntar esses três aí, né, tem alguma coisa explosiva, mas eu quero que você defina, né, a união de Nego do Borel, Anitta e Wesley Safadão. Pois é, a música é do Nego do Borel. Você Partiu Meu Coração. E aí a gente já tinha a música e agora com o videoclipe, meus queridos. A probabilidade de você pegar na sua cabeça e nunca mais sair é muito grande. A gente vai ouvir um pouquinho. Tem um trecho do clipe aqui pra gente mostrar pra quem nos acompanha pelo YouTube, ó. O videoclipe começa. Nego do Borel descobrindo fotos de Safadão Pega para uma a sua correspondência. esposa, digamos assim, Anitta. Fica bravo, fica possesso. Aí vem a Anitta. Você partiu meu coração. Grande atuação. Grande Mas atuação. meu amor não tem problema, não. A cara da Anitta é ótima. Vai sobrar então. Ah, ele vai a forra agora. Hein? Ai, um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Você partiu meu coração. Agora danou-se, Edgar. É o resto do dia com esse refrãozinho Isso na é hit, cabeça. Gente, Já é hit. não sai da cabeça esse negócio. É. O clipe é meio numa vibes Dona Flor e seus dois maridos, né? Então, o Safadão sendo um e Nego do Borel o outro. Anitta, uma Dona Flor carnavalesca, colorida Muito bem. brasileira. E qual que é a história, Edgar? Lançado ontem à tarde esse clipe, tá? Hoje de manhã já mais de 2 milhões e 200 plays no YouTube. Então, a gente nem precisa especular coisa aqui não é, se hein? vai ou não pegar. Já pegou e a gente nem tava sabendo, entendeu? Foi mais rápido Se você vai que um pro relâmpago. carnaval, já era, é essa. E realmente é um hitzão. Você que não conhece o Nego do Borel, esse menino aí já tem 3 álbuns lançados, já tem DVD, ficou bastante popular, principalmente por ser performático e engraçado quando tá no palco e também nas redes sociais, onde ele tem milhões de seguidores. Participou de Malhação, Malhação Seu Lugar no Mundo, e também Malhação Pro Dia Nascer Feliz, como o personagem Clayton, e mais recentemente integrou ali o Dança dos Famosos do Faustão, o que acho que trouxe até mais uma popularidade pra ele, né, Vini? Pra muita gente que não curtia o funk, o tipo de música que ele faz, ali no Faustão todo mundo ria com as caretas, ele é muito simpático. A Anitta, sim. O Nego do Borel tá com muita moral na Globo, realmente. Provavelmente ele vai fazer também aquele especial dos Trapalhões, aquele remake, com o personagem Tião Macalé, né? O Mumuzinho vai fazer o Mussum e ele provavelmente faça o Tião Macalé. Ele tá com muita moral da Globo, principalmente por essa participação que ele fez na Dança dos Famosos. E tá aí então, hein? Você acha Tá que aí, você vai hein? conseguir tirar da cabeça? Ó. Você Partiu Meu Coração? Tá aí. Pois Agora, é. a Anitta, né? O que dizer? Tá aqui o trechinho aqui, ó. Pra quem não ouviu Tá ainda. Anitta, parabéns, Anitta. Ai, meu coração. Mas meu amor não tem problema, não, não. Mas você pode ser então. O quê? Um pedacinho do meu esquema. Só um pedacinho. Você não aguenta, né, Paulinha? Eu gosto dessas coisas. Ô, Vini. Oi. Vamos lá. Já que a gente tá nesse clima, meu safadão, a gente pode dar uma fofocada aqui. Vamos lá, vai. Ó, eu vi que teve o baile da revista Vogue aí, né? Na Teve. quinta passada. Desde então eu passei por várias notícias a respeito do ex-casal, o João Vicente e a Sabrina Sato, né? Houve um mal-estar entre eles. O que é? Aquelas coisas que se separam, depois se encontram em alguma situação e fica um clima meio, né, desconfortável. Eu achei bobagem, achei uma polêmica que foi criada aí pela internet, pelos fãs da Sabrina, que acharam que ela ficou incomodada com a situação, ficou constrangida. O fato é que o João Vicente, que é ex-namorado da Sabrina, estava como repórter, né, desse baile aí da Vogue. Foi exibido pelo GNT, e aí ele tinha que entrevistar
a Sabrina Sato, né? E aí, uma das perguntas que ele fez pra Sabrina, né, em tom de brincadeira, até foi se era verdade que esse seria o último ano dela na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Aí ela respondeu falando que não sei o que, parará. E aí ele disse assim, quando a gente namorava, era o último ano também. Agora que tá namorando o Duda, que é o Duda Nagli, falou isso para ele se acalmar, entendeu? Mas foi num tom assim, de extrema brincadeira, de piada. Ela entendeu também, não achei que ela ficou... A Sabrina tem um ótimo relacionamento com o mundo. Ela consegue se dar bem com todo mundo, inclusive com todos os ex-namorados dela. O pessoal gosta de encher o demais. saco, hein? Aí essa polêmica acabou ficando na internet por muitos dias. O João Vicente encheu o saco e colocou no Instagram dele uma frase dizendo assim, não, olha, gente, por favor, não tem nada a ver, não tem provocação nem cutucada, a gente tá cultivando aqui amor, respeito, amizade, tem uma consideração pela Sabrina, pelo Duda também, somos amigos, não sei o que, então botou por água aí qualquer tipo de birrinha entre eles, Edgar. Vamos lá, tem mais assunto aí do noticiário da Tem mais um assunto, SBT, né? SBT? Ai, meu Deus, o que SBT é a montanha-russa do SBT, O que deu né? dessa vez lá? O que o Silvio fez? Silvio Santos mexendo cada vez mais no jornalismo do SBT. E depois de colocar Dudu Camargo, né, como âncora, contratar Marcão do Povo, que aliás hoje estreou como âncora também do Primeiro Impacto, né, Marcão do Povo que chamou a Ludmilla de Pau e Macaca. Agora a casa está demitindo Hermano Henning. Oi? Jornalista com mais de 20 anos do SBT. O Hermano Henning apresentará o SBT Brasil pela última vez no próximo sábado, depois não será mais profissional da emissora. E aí o pessoal tá revoltado como é que o Silvio e como é que o SBT premiaram o Marcão do Povo e estão abrindo mão do Hermano Henning. Abrem mão de Hermano Henning, deixa Dudu Camargo e Marcão do Povo. O Augusto trabalhou com o Hermano? Trabalhei muito, excelente profissional. Foi um dos primeiros aí pro SBT, quando o SBT começou a investir no jornalismo, né? Excelente jornalista, trabalhei com ele na Veja. Foi na época que o Nascimento foi também ou foi... Ele foi um dos primeiros. Um dos primeiros, né? Foi correspondente da Globo também, depois voltou pro SBT, né? Uma pena essa demissão aí do Hermano. Gostava muito dele como jornalista. Vamos lá, Vini, estamos chegando na reta final que já podemos selecionar o nosso felizardo ou a nossa felizarda para levar a camiseta do Morning. Eles que interagiram aqui pelo nosso WhatsApp e concorrem à nossa prenda. O glorioso Marcos de Mandaguari, Paraná. Nossa, eu quase infartei. O Faustão entra muito com impacto. Ele é uma potência, exato, ele né? não avisa. Estoura aqui o microfone. Está aqui, tipo, de repente... Pode repetir o nome que ninguém prestou atenção no nome. O Marcos de Mandaguari, Paraná. Beleza, então. Obrigado a todo mundo que participou, interagiu com a gente aqui, mandando sonoras pro WhatsApp. Amanhã tem mais, viu? A partir das 10 da manhã, aqui nesta mesma Jovem Pan. Um beijo, Paulinha. Beijo, Ellen. Beijo. Um abraço, Augusto. Abração, um abraço, obrigado. Vini. Valeu, Ed. Valeu, amanhã às 10, hein? Pode marcar aí que a gente tá aqui reunido para entretê-lo e informá-lo em mais um Morning Show. Tchau! Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.